o atleta aqui, o Luiz Fernando, que já teve, né, especulações no Cruzeiro um tempo atrás. Ele que tem contrato com o Atlético Goianiense somente até dezembro, né? Então já pode assinar um pré-contrato desde junho. E assim, tem revezado nessa função de titular, reserva. Só para você ter ideia, nos últimos 5 jogos, 3 como titular, 2 no banco, inclusive contra o Cruzeiro, que pelo visto ele tinha passado mal, né? Alguma coisa assim, e acabou saindo um pouco antes. Enfim, na atual temporada, 47 jogos, 19 gols e 5 assistências. Na Série A, né, o mais importante aqui, 25 partidas, 6 gols marcados e 1 assistência. Já teve essa especulação dele e do Shailon, né, vocês lembram dele também, aqui no Cruzeiro. Acabou que não foi adiante, o Shailon era o mais interessado no ano passado, né, quando o Atlético estava na Série B, para o meio da temporada do ano passado. Acabou que não chegou porque o Atlético não queria, né, se desfazer do seu principal jogador. O Shailon mesmo nessa temporada, 49 jogos, 11 gols e 13 assistências, mas na Série A teve um desempenho bem ruimzinho até aqui, né? 2 gols apenas e 1 assistência. Não é à toa que tem sido reserva, né? Aqui nos últimos jogos contra Fluminense, Atlético Goianiense e Criciúma, e também no duelo contra o Corinthians. Lembrando que o Luiz Fernando poderia ser uma opção interessante, uma função que o Cruzeiro até mesmo eu esperava que chegaria mais opções para ponta, né? Porque se você for ver, pode jogar de ponta esquerda, ponta direita. Tá aqui o desempenho dele nessa atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Caiu mais pelo lado esquerdo, né? Não é um jogador super jovem, tem 27 anos, mas ainda teria, né, um tempo aí para jogar, seja pelo Cruzeiro ou por algum outro time do futebol brasileiro. Ano passado foi muito bem na Série B, foi um dos principais jogadores, né, para conseguir o acesso. 35 partidas, 9 gols marcados e 3 assistências. Ele e o Shailon têm feito uma dupla muito interessante no Atlético desde 2022, mas eu não ficaria surpreso se tivesse uma reformulação e os dois deixassem, né, o clube para o ano que vem. Lembrando que o Shailon seria uma opção mais de meia e o Luiz Fernando mais de ponta. Eu sinceramente acho que pode ser uma boa alternativa. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários sobre o Luiz Fernando. E lembrando, né, ele já passou também em outros clubes. Dos que ele teve uma experiência um pouco melhor foi no Botafogo, né, 2018 e 2019. Ficou um total aí 2 anos e meio basicamente no Botafogo, somou aí 125 partidas com 12 gols marcados e 5 assistências. Já no Grêmio não foi muito bem. Durante 2020 e 2021 ficou 1 ano e meio no clube, 51 jogos, 3 gols e 6 assistências. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado também para vocês da Esportiva, patrocinadora aqui do canal. Quero mostrar as próximas cotações do Cruzeiro para esse duelo contra o Bahia. Tá aqui, ó, Cruzeiro vencendo, pagando 2,09 a cada real apostado. Então, vou colocar aqui, né, R$50 para o Cruzeiro vencer, voltando 104. Excelente cotação. Tem também vários outros duelos que vão ter, né, jogos da seleção, seja da seleção brasileira, também de outros clubes. Você vem aqui, ó, internacional, amistosos, tem aqui jogos das nações, Liga das Nações, que é o futebol europeu, e aqui eliminatórias do jogo do Brasil, para vencer fora de casa o Chile, pagando 1,64 a cada real apostado. Então vamos aqui para o Brasil vencer, colocar R$15 para voltar 24. Já finalizei aqui, tá feito para você começar, o link sempre fica aqui embaixo. Primeiro seria até o John Arias, né, que marcou esse gol aí contra o Cruzeiro, mas já era um nome que vinha sendo falado e que eu já trouxe vídeo aqui no canal recentemente para vocês. Nessa atual temporada vive uma fase muito boa, 42 partidas, 11 gols marcados e 7 assistências. Aqui vai estar em inglês, porque acaba que cada site aqui fica no idioma, né, mas tá aqui em inglês por enquanto. É um jogador que é aquela coisa, se ele tiver interesse, né, de continuar aqui no Brasil e tudo mais, pode ser uma boa opção, mas não parece ser o objetivo dele, né? Por quê? Deixa eu só abrir aqui uma nova guia. Ele já deixou claro, né, para o Fluminense que teria interesse de jogar em outro time, né, do futebol europeu. Então, até quando passasse de uma proposta de 10 milhões de reais, ele teria esse interesse. Acabou que o Fluminense recebeu uma proposta, sim, teve times da Premier League, da França, da Arábia, porém, como o Fluminense só tem 50%, o Fluminense quer algo próximo de 12 milhões de euros somente por sua parte, né? Ou seja, 70 milhões de reais somente pelo que o Fluminense tem direito e não dividir com os outros clubes, né, que o John Arias já passou e está avaliado hoje em 15 milhões de euros. O Cruzeiro tendo esses 300 milhões de reais para gastar, se oferece, por exemplo, 15 milhões de euros para o Fluminense, eu acho que poderia ser um nome viável, né? Porque estamos falando então de 82 milhões de reais. Seria basicamente a contratação mais cara da história do Cruzeiro. E
a grande questão seria, o John Arias teria interesse de continuar no Brasil? Dependendo da proposta financeira, né? Acho que hoje no Fluminense ele não ganha nem 650, 700 mil. Dependendo, poderia chegar em 1 milhão, 1 milhão e 200, que seria, né, um status de um jogador com preço mais alto. Acho que aí sim, poderia pensar num caminho próximo a disso. Você concorda comigo, discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas sinceramente acho que o John Arias hoje é o top 3, né, de melhores jogadores no Brasil. Colocaria junto com o Richard Rios, né, o John Arias de fase, né, de momento, junto com quem talvez? O Almada do Botafogo, enfim, tem muitos bons jogadores, mas esses três aí vêm de uma fase, Luiz Henrique também, né, sensacional. Pode deixar sua opinião lá sobre o Rafael Elias, né, jogador que está emprestado pelo Cruzeiro à equipe lá do Japão, e o Kyoto Sanga, né, que tem uma opção de compra de 13 milhões e 600 mil. Eu tinha falado que era 9 milhões, mas esses 9 milhões vai ser o que o Cruzeiro vai ter direito, né, pelo jogador, que vive uma fase bem interessante. Tem 25 anos de idade, tem aí nessa temporada 10 gols marcados em 11 jogos disputados, é realmente bem interessante. E desde o início ele já vinha fazendo muitos gols, né? Eu lembro que ele tinha 6 jogos, já tinha 6 gols, né? Alguma coisa assim. Então sempre com uma fase bem interessante, e eu não ficaria surpreso se realmente, né, tivesse essa compra até mesmo antes do término desse seu contrato. Quem sabe, por exemplo, outubro agora, encaminhando, mesmo tendo essa opção, né, do Kyoto até o final de 2024. Lembrando que o contrato dele com o Cruzeiro é longo. Na teoria ele chegou, acho que foi de graça, se eu não estiver enganado foi de graça, ou por uma pequena compensação financeira, junto com uma equipe lá dos Emirados. E pelo Cruzeiro não foi muito bem, né? 17 jogos nesse ano, 4 gols, não foi muito bem mesmo. Teve alguns jogos na Sul-Americana que deixou bastante a desejar. No ano passado também, um gol apenas em 12 jogos, naquele duelo contra o Corinthians. Foi um gol importante, mas ainda assim, péssimas opções que o Cruzeiro tinha, né, para centroavante. Enfim, acaba que pode ser uma situação aí interessante, rendendo um dinheiro. Até deixei aqui para vocês o Lucas Oliveira, que é uma situação contrária, né, 28 anos de idade, 5 jogos apenas lá no Kyoto. Foi uma situação parecida que ele viveu nesse ano no Valladolid, né, quando ele foi emprestado. Por quê? No Valladolid ele ficou como reserva até a reta final da temporada, mesmo o Pesolano sendo seu técnico, mas nos últimos 10 jogos da segunda divisão da Espanha, que foi quando o Valladolid avançou de vez, né, ele sempre foi como titular. E eu fiquei surpreso como que ele não foi comprado, e também tem uma opção de compra, né, de 7 milhões e meio de reais a 9 milhões, que poderia o pacote junto render mais de 20 milhões como uma venda total. Mas acredito que vai ser bem difícil, né, no caso aí do Lucas Oliveira ser comprado, a não ser que muita coisa mude, né, daqui para o ano que vem. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, se seria útil, tanto aí o Rafael Elias, quanto essa opção também do Lucas Oliveira, de olho na temporada agora, né, de 2024. Lembrando que o Rafael Elias, caso, né, não fosse comprado, tem contrato por mais 2 temporadas. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Aquiles, né? Vocês lembram dele, jogador que foi disputado pelo Cruzeiro, pelo Atlético. Acabou que o Cruzeiro conseguiu essa sua contratação e que vai começar a jogar agora pelo time sub-17 do Cruzeiro. Que lembrando, ele chegou, né, já tem um tempo, depois do campeonato estadual, e ainda não tinha jogado. Pelo que eu vi, ele estava terminando ainda algumas questões físicas e contratuais que ele pôde, né? Ele postou essa foto aqui nas suas redes sociais, como eu estou mostrando aqui para vocês nessa publicação. Então até aqui essa foto com o Gustavo Lima, com o Pedro Lourenço, que o Gustavo Lima foi muito importante para ele ter vindo para o Cruzeiro e não para outro clube, justamente porque tem uma boa relação com o Pedro Lourenço, né? Então tá aí chegando para o time do Cruzeiro. Não ficaria surpreso se para o ano que vem ele tivesse uma chance no time sub-20, né? Já começando no time sub-20 e quem sabe no profissional. Por quê? Ele tem 16 anos, já tinha jogado 4 jogos na segunda divisão do Campeonato Paranaense, 4 partidas, ok? Algumas como titular, 2 titular, 2 reserva. E aí, no Atlético Goianiense no ano passado, mesmo com 15 anos, ele já tinha jogado, por exemplo, no time sub-20, né? Então acho que pro ano que vem ele vai ter 17 anos em março, já deve jogar no time sub-20, quem sabe não seja um novo Stênio, né? Jogando aí com mais frequência no Cruzeiro e que sem dúvidas tem muito potencial e ainda não tinha jogado aqui pela Raposa, igual eu falei, por essas questões contratuais e físicas, mas ele assinando esse contrato então agora, a tendência é que realmente tenha esse espaço. Não sei se ele vai jogar nessa reta final, time sub-17, sub-20, mas para o ano que vem vai ser um ano bem interessante dele aqui no Cruzeiro em 2025. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, é uma boa alternativa, não é?
Tô curioso para ver o que você tem a dizer aqui embaixo. O Rafael Elias também, se aceitaria essa venda dele de 15 milhões, quanto que vale o Kaique. E nos vemos numa próxima. Valeu!